Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Anastácio Leitão, da Igreja Ministério de Justiça. Quero desejar boas-vindas a você, líder, pastor, servo, obreiro, que está seguindo o nosso curso desde o primeiro dia. Estamos aqui hoje na nossa quarta aula. Estamos a dar finalidade sobre o chamado. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante: o cumprimento do chamado. Como responder ao nosso chamado. Nós estamos a falar dessa aula depois de passar pela aula onde identificamos elementos comuns. O que é que Deus tem em comum quando Ele chama, quando Ele escolhe. Depois de falarmos também dos chamados de 4 homens de Deus fundamentais na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual. Então, hoje queremos falar sobre como o cumprimento do chamado. Nós não estamos a falar de cumprimento apenas como cumprir. Na hora em que Deus chama você, Ele só está chamando. Existem passos subsequentes. Se Ele te chamou, espera você responder. Depois de você responder, o que conta não é só a resposta, é o cumprimento daquilo que você está respondendo. Então, nós queremos falar hoje sobre como responder, como corresponder também às expectativas de Deus ao nos chamar. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades de responder ao nosso chamado porque nós não conseguimos compreender porque que Deus nos chamou, como Deus nos chamou e quais são as circunstâncias pelas quais Deus nos chamou. E nós assistimos isso com muita tristeza, homens abandonando o seu chamado, largando o seu chamado. Então, hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre como responder ao seu chamado. Queria eu usar o texto que está no livro de Isaías, capítulo 6, versos 8, como nosso texto-chave de hoje. Isaías 6, 8. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Também disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta resposta de Isaías é uma resposta muito poderosa, é uma resposta muito valorosa. Isaías foi encontrado no templo, Deus se revelou a ele, Deus manifestou como ele é. E havia uma presença tremenda, havia um anjo ali cantando para a divindade: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Isaías assiste aquele todo espetáculo e ele se arrepende. Ele sente o seu pecado, sente a sua insignificância perante Deus. E Deus pergunta a ele, Deus revela os planos para Isaías e pergunta: a quem eu enviarei para fazer isso? E Isaías prontamente responde: envia-me a mim. Numa circunstância em que ele já reconhecia que ele era um pecador, ele era um homem infiel, um homem de lábios impuros, vivia num mundo de pessoas impuras. Quando Deus aparece a lhe chamar, ele não olha aquilo como reconhecimento, não olha aquilo como uma bênção, olha aquilo como se fosse uma confrontação direta sobre o que é que ele era para Deus e como ele devia reagir aos elogios que Deus dá a ele. Glórias a Deus. Então, o que nós queremos aprender, queremos entender hoje é que a chamada de Deus não começa apenas, não termina no momento em que você diz: eis-me aqui. Existem contornos que exigem. Deus te chama, você responde, mas falta agora corresponder com o que você respondeu. Então, é aí no corresponder em que muitos caem. Eu já vi muita gente perdendo o seu chamado, desistindo da sua missão, porque não conseguiram corresponder com as expectativas de Deus. E por causa disso, muitos acabam constando na lista dos que não foram escolhidos, porque não conseguiram corresponder. Minha vontade é que você consiga entender e comece a corresponder com o chamado de Deus. Aleluia. Então, alguns elementos nós vamos falar. O primeiro elemento é sobre qual a resposta correta nós podemos dar para o nosso chamado. A disponibilidade total. A disponibilidade total é uma palavra, é uma resposta infalível para aqueles que foram chamados para Deus. Aqueles que foram chamados por Deus, resposta infalível é a disponibilidade imediata. Como nós ouvimos, Isaías disse: envia-me a mim. Não questionou, não colocou em causa suas formas de ser, não colocou em causa seus pecados. Ele só disse: envia-me a mim, eu estou disposto para seguir. Então, depois de nós darmos a nossa resposta imediata, existem elementos que lutam contra aquilo que nós determinamos. Alguns elementos. O primeiro elemento que nós queremos falar hoje são resistência ao chamado. Existem 3 resistências ao chamado. A primeira resistência é o medo da insuficiência. Nós ouvimos Moisés no livro de Êxodos 4, versos 11 e 12, quando Deus
raia para ele, fala de forma muito agressiva para Moisés e diz, afinal de contas, quem deu a boca ao homem? Quem fez aquele que é mudo e aquele que fala? Quem fez aquele que vê, aquele que não sou eu? Então, se eu sou quem faz essas coisas, eu posso fazer isso que você diz que não tem. Porque Moisés alegava, eu não tenho boca para falar, não sei falar, não sou eloquente, eu sou gago. Tenho muitas dificuldades na fala, tentando fugir, tentando apresentar a Deus a sua insuficiência como motivo para não cumprir o seu chamado. Mas Deus diz, não é a tua insuficiência que vai impedir a mim de cumprir o meu chamado em você. Porque eu te escolhi conhecendo essas insuficiências e sabendo que você é assim. Mas mesmo assim eu te escolhi, eu te preferi. Por conta disso, não me apresente isso como dificuldades. Aleluia. Então, eu quero que você não olhe pelas suas dificuldades, não olhe pela sua insignificância. Apenas tenha dificuldade imediata. O resto Deus vai saber como resolver. Amém? O resto Deus vai saber como te moldar. Segundo elemento, fuga. O exemplo de Jonas. Jonas fugiu do seu chamado. Deus envia para Nínive e Jonas levantou e fugiu. No livro de Jonas 1, versos 3 diz assim, mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Ele foi para uma direção contrária. Deus lhe envia para uma direção, ele vai para a direção oposta, fugindo do seu chamado. Então, muitas pessoas fogem do seu chamado, desviam-se do seu chamado, mas fogem por causa de quê? Porque eles não se sentem capazes de cumprir. Eles enfrentam algumas dificuldades, enfrentam alguns medos para não cumprir o seu chamado. Então, sempre que Deus te chamar, não vale a pena fugir. Ninguém fugiu do chamado de Deus, deu-se bem. Tem pessoas que tiveram histórias drásticas. Já ouvi histórias de pessoas que tiveram acidentes, perderam seus transportes, perderam seus bens por causa de não responder ao chamado de Deus. Deus impeliu muito. Eu tenho uma história que nem vale a pena eu contar aqui, quando eu tentei fugir deste chamado de Deus. Então, não vale a pena fugir, não vais ter bom exemplo. E outro perigo também que tem passado, que os homens têm passado, é a demora. Você já recebeu o chamado, já sabe o que tem que fazer, já respondeu também, já respondeu, mas para corresponder você leva tempo. Começa a exigir de Deus muitas coisas. Me confirme, manda lá o orvalho, quer ver se é verdade. Manda a chuva, quer ver se é verdade. Sabe, no livro de Juízes, versos 6, 14, diz assim, o Senhor voltou-se para ele e disse, vai com esta força que tens e livrares Israel. Não te enviei eu. O homem estava ali preocupado, mas se eu for para lá, o que estão a falar? A demora no cumprimento do seu chamado é um perigo muito grande. É um assassino do chamado muito forte. Porque quanto mais você demora, mais você se distancia daquela chama, daquela salsa ardente que aconteceu no dia que você foi chamado. Todos nós, no dia que recebemos o chamado, ficamos entusiasmados. Uau! Aleluia, louvado seja Deus, eu vou. Mas quando o tempo começa a passar, você começa a perder a força, você começa a perder o fogo. E perdendo este fogo, você corre o risco de não cumprir com o seu chamado. Então, quando você começa a apresentar desculpas para demorar com o seu chamado, isso entristece muito a Deus. Você não está correspondendo com as expectativas daquele que te chamou. Então, nós podemos pedir sinais sim para Deus para confirmarmos se é ou não. Mas quando os sinais são demais, isso acaba gerando demora no seu cumprimento. Então isso acaba sendo falta de fé, acaba sendo uma espécie de incredulidade. Amém? Então vamos também falar sobre outros elementos que perigam muito o cumprimento do chamado. Os 4 passos do cumprimento do chamado. Como nós podemos cumprir o nosso chamado? Tirando aqueles 3 perigos. Agora, como podemos cumprir? Como podemos cumprir? Primeiro é reconhecer. Antes de você responder, é necessário reconhecer claramente se essa voz vem de Deus ou não vem de Deus. E isto requer o quê? Silêncio, oração e discernimento. Silêncio, oração e discernimento. Algumas pessoas, quando recebem chamado de Deus, eles querem confirmar o chamado de Deus na base de alguém. Não é assim como Deus confirma o seu chamado. Você precisa de reconhecer se é Deus me falando. Você pode estar, por exemplo, no ministério, operando no grupo de louvor, enquanto Deus te chama para a intercessão. E você resistir a esta mudança, porque você não está deixando silêncio. Na hora que você quer perguntar a Deus se na verdade Deus está te levando para outro lugar, você vai perguntar a Deus se você canta bem, qual é o mal que você fez no louvor,
Por que você não permanece no louvor? Essas perguntas não dão clareza de que você está correspondendo com o seu chamado. Então você tem que silenciar tudo, apagar tudo, esquecer tudo, deixar ficar no nível zero, para Deus começar a depositar as novas coisas que Ele quer falar dentro de você. Segundo passo, é preciso aceitar. Nunca pode ouvir um chamado de Deus e rejeitar. Aceite. Pode até criticar, mas tens que ter consciência de que você precisa de aceitar este chamado. Terceiro passo, preparar-se. Um dos exemplos muito grandes de aceitação, primeiro, é Maria. Maria era uma virgem, não sabia nada de casamento, não sabia nada de conceber nem de nascer. Mas quando Deus disse, você vai nascer um menino, ela deu uma resposta muito bonita. Eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma das respostas mais sábias da Bíblia. Faça-se em mim a sua palavra. Quer dizer, cumpra-se em mim a sua palavra. Eu sou objeto, faça o que você bem quiser. Terceiro é preparação. O chamado exige preparação. Por isso que Deus sempre coloca os servos debaixo de mestres. Eliseu debaixo de Elias. Josué debaixo de Moisés. Discípulos debaixo de Jesus Cristo. Para você poder aprender. Até Davi esteve debaixo de Saul para poder aprender certas coisas. Então, se você não dar tempo ao preparo, você não vai cumprir o seu chamado. Então, uma das formas de você cumprir o seu chamado é se dar tempo para preparar-se, amadurecer, lutar para você estar preparado. No livro de Lucas 6, versos 4 diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Então, Deus avalia o seu preparo a partir da maneira como você obedece o seu mestre. Glórias a Deus. Quarto passo, avançar com fidelidade. Por mais que seja o quê, você precisa de ser fiel ao seu chamado. O seu chamado não é parecido com o chamado de quem? Você não foi chamado para ser como Tibi Joshua. Você não foi chamado para ser como Lourenço. Você não foi chamado para ser como Honório. Você foi chamado para ser você. Então seja fiel às coisas que Deus colocou no teu caminho, para que você cumpra o teu chamado, não o chamado de outras pessoas para você. Você precisa de ser fiel ao seu chamado, não de outras pessoas. Jesus Cristo diz assim sobre a fidelidade, no livro de Lucas 16, verso 10. O que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E o que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Algumas vezes nós não conseguimos ser fiéis ao nosso preparo, ao nosso chamado, porque nós consideramos ele muito pequenino. Não é pequeno, é muito grande, só que está a começar. E aí no começo ele sempre vai ter esse tamanho de pequenino. Vai ter sempre o tamanho da mostarda, mas ele tem que tender a crescer. Então, quanto mais fiel você for fiel nessas coisas pequeninas, você vai ser fiel também nas coisas grandes. Deus vai te engrandecer. Glórias a Deus. Então, a fidelidade também ajuda-nos muito a cumprir com o nosso chamado. O preço do chamado. Todo chamado tem um preço. Não existem chamados que não têm preço. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos 1,16, diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Significa que havia uma exigência total nele de se envergonhar do Evangelho, mas ele batia com os pés que não se envergonhar do Evangelho. Há uma exigência, há um preço, há um chamado, há uma pressão que você vai passar para você corresponder com o seu chamado, mas essa pressão não pode abater você, não pode abalar você, não pode te deixar cair. Ela tem que pelo contrário, te elevar. Pelo contrário, tem que te levantar cada vez mais para você ir adiante daquilo que é o propósito de Deus, pelo qual Ele te chamou. Amém? Não pense que você não vai receber nada de Deus. Você sempre vai receber alguma coisa de Deus se fores fiel no seu chamado. Todo aquele que for fiel no seu chamado, todo aquele que cumpriu o seu chamado, sempre vai ter uma recompensa da parte de Deus. Sempre vai receber um galardão da parte de Deus. Veja o que Deus fala no livro de Mateus 25, 21. Mateus 25, 21 diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, então vai ser dado o muito. Por causa de quem? É que Deus não te dá muito se você não aprender a trabalhar com o pouco. Deus gosta de trabalhar conosco, fazendo-nos crescer
de acordo com as nossas capacidades. Se você tiver capacidade para gerir 10, Deus vai te dar 10. Se tu tiveres desenvolver a capacidade para gerir 20, Deus vai te dar 20. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, por conta disso, você precisa de aprender a ser fiel no seu chamado, no pouco, naquela igreja sem qualidade, naquele altar sem microfones, naqueles crentes que não te ouvem, naquela igreja que não te obedece, naquelas dificuldades que você tem. Seja fiel no seu chamado. Deus conhece você, Deus está vendo você, Deus conhece sua estrutura e Ele vai lutar para você chegar longe. Ele vai te trabalhar para você receber o grande. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, vamos para o nosso exercício para esta aula de hoje. Então, o nosso exercício continua sendo aquele. Você vai gravar um vídeo curto, falando para nós, contando para nós sobre algumas coisas. É como se você estivesse a fazer uma carta para o teu chamado, um repertório geral para o teu chamado, amém? Como ensinamento deste módulo, escreva uma carta pessoal respondendo às seguintes questões ou os seguintes pontos. Repito, não vai ser só uma carta, vai ser um vídeo curto, assim como nós viemos trabalhando nas aulas passadas. Como identificas o chamado de Deus para a tua vida neste momento? Agora sim. Vamos supor que já terminaste, tu já ouviste tudo. Agora, qual é a tua visão sobre o chamado de Deus? Que resistências ainda enfrentas para responder plenamente a esse chamado? E que passos concretos podes dar esta semana em direção ao cumprimento do teu chamado? Um compromisso pessoal, né? E o que precisas de deixar para trás, mais uma vez, para poderes avançar no seu chamado? E termine isso com uma oração de rendição, uma oração de entrega, uma oração de que eu me entrego definitivamente para cumprir o meu chamado. Lembre-te que quando tu estiveres a fazer isso, você não está falando só para mim, você está falando para Deus. Em todos os exercícios que você fez, você não está falando para mim, você está falando para Deus, está mostrando para Deus onde você está e onde você não está. Porque esta aqui é uma avaliação final, eu não vou partir aqui meu testemunho, não vou partir aqui meus exercícios, mas vou fazer também esse exercício no meu secreto e vou mandar essa minha carta para Deus em resposta ao meu chamado. Terminamos o primeiro módulo, composto por 4 aulas, como eu prometi. Daqui a pouco vamos ter o nosso segundo módulo, também vai ser um módulo muito quente. Como nosso lema, nós teremos sempre debates, vamos ter essas aulas guardadas num lugar e vamos ter debates dentro da nossa plataforma. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que vocês tiveram, pelo tempo que vocês tiveram para nos acompanhar, pelo sim que vocês deram ao nosso chamado, pelas respostas positivas que vocês deram a este nosso primeiro módulo. Consciente de que acrescentou alguma coisa dentro de vocês, nós estamos nos preparando para o segundo módulo. Também serão 4 aulas quentes, repito, sobre o chamado, mas o chamado à Igreja do Senhor. Deus abençoe vocês, amados, queridos do meu coração. Jesus vos ama, eu também vos amo. Shalom.